Bem-vindos ao Diálogo! Hoje a gente vai fundo em uma das questões mais fundamentais que existem. O que é a verdade matemática? Quando o matemático demonstra um teorema, ele está descobrindo uma verdade eterna que já existia, tipo um astrônomo que encontra uma nova estrela? Ou ele está, na verdade, construindo algo novo, uma estrutura que só existe por causa da atividade da mente humana? É uma pergunta que, assim, redefine o que a gente pensa sobre o conhecimento, né? A discussão que teremos hoje se baseia em duas respostas radicalmente opostas, oferecidas por dois gigantes da filosofia, Gottfried Wilhelm Leibniz e Immanuel Kant. Exato, eu vou defender a perspectiva de Leibniz. Para mim, a matemática é um exercício mais puro da razão. Suas verdades são analíticas, ou seja, são descobertas pela lógica, sem precisar de nada que venha de fora da nossa mente. E eu vou apresentar a visão de Kant, que é bem diferente. Vou argumentar que a matemática é o que ele chamou de sintética a priori. Ou seja, ela expande o nosso conhecimento de forma genuína, mas faz isso através de uma construção que acontece antes de qualquer experiência, usando as próprias estruturas da nossa mente. Ótimo! Então, para começar, o meu ponto de partida, na visão de Leibniz, é uma distinção crucial que ele faz entre dois tipos de verdade. De um lado, a gente tem as verdades de fato, que são sobre o mundo que a gente observa. Elas são contingentes, ou seja, poderiam ser diferentes. O céu é azul, é uma verdade de fato, mas bem, poderia ser de outra cor. Certo, essas dependem da experiência. Exatamente. Do outro lado, e aqui está o ponto central, temos as verdades da razão. Essas são necessárias. A negação delas é uma contradição. A matemática, para Leibniz, pertence inteiramente a essa segunda categoria. Cada teorema, cada equação, no fundo, é uma tautologia gigantesca e complexa. É uma verdade que se baseia puramente em definições e no princípio de não contradição. Então, quando a gente diz 5 mais 7 é igual a 12, você está dizendo que isso é só uma definição disfarçada? Em essência, sim. Se você decompôs 5, 7 e o sinal de mais em suas definições lógicas mais básicas, você vai ver que o conceito de 12 já estava contido ali o tempo todo. A gente não descobre algo novo sobre o mundo. A gente apenas elucida, sabe? A gente esclarece uma relação lógica que sempre existiu. Para Leibniz, a matemática é a luz natural da razão em sua forma mais pura. Mesmo a geometria, que parece visual, para ele deveria ser redutível a axiomas e definições lógicas, sem depender de desenhar ou imaginar figuras. Ok, você apresentou um quadro muito limpo, muito racional, mas é justamente aí que, na pele de Kant, eu vejo o problema. Essa organização toda tem um custo. Ela não consegue explicar como a matemática nos dá conhecimento novo. Se tudo é apenas uma tautologia, um desdobramento de definições, como a matemática avança? Como ela nos surpreende? Para Leibniz, a surpresa é só um reflexo da nossa mente finita, que não consegue ver todas as implicações lógicas de uma só vez. Mas é uma limitação fundamental da cognição humana, e é isso que Kant quer explicar. Para ele, a divisão de Leibniz é insuficiente. Kant cria um mapa mais sofisticado, com dois eixos. Um juízo pode ser analítico, como você descreveu, apenas explicando um conceito, ou pode ser sintético, quando ele de fato adiciona uma informação nova, ampliando o conhecimento. E no outro eixo, ele pode ser a priori, conhecido sem experiência, ou a posteriori, derivado da experiência. E a matemática para Kant se encaixa onde nesse mapa? Na categoria mais interessante e paradoxal, ela é sintética a priori. Vamos pegar o seu exemplo. 7 mais 5 é igual a 12. Kant diria. Você pode analisar o conceito da união de 7 e 5 o quanto você quiser. Você não vai encontrar o conceito 12 lá dentro. Para chegar a 12, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ir além do conceito. Você precisa de uma ação, uma construção. Você tem que contar. Pega o 7 e adiciona uma unidade, depois outra e outra. Essa sucessão, essa síntese acontece no tempo. O mesmo vale para a geometria. A afirmação "a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus" não está contida na definição de figura de 3 lados.
Você precisa construir o triângulo no espaço na sua mente e estender suas linhas para demonstrar essa propriedade. Essa construção é a fonte do conhecimento novo. Entendo a lógica do argumento, mas essa sua noção de construção me parece um apelo a uma faculdade meio misteriosa, externa à razão pura. Para Leibniz, isso que você chama de intuição ou construção é, na melhor das hipóteses, uma muleta psicológica. É um andaime que a nossa mente limitada usa para visualizar o problema, mas a verdade em si não depende disso. A prova real é e deve ser puramente lógica. A verdade de um teorema geométrico não depende da nossa capacidade de desenhá-lo, mas sim de sua derivação lógica a partir de definições. Mas aí eu volto à minha pergunta: de onde vem o conhecimento novo? A lógica por si só é estéril. Um juízo analítico, tipo todos os solteiros não são casados, não me ensina nada que eu já não soubesse pela definição de solteiro. A matemática, por outro lado, claramente avança. Teoremas complexos são provados. Como a lógica pura, que por definição opera sobre o que já está contido nos conceitos, pode gerar essa novidade? A construção na intuição pura não é uma muleta, é a própria ponte que conecta um sujeito, como triângulo, a um predicado, como ter a soma dos ângulos igual a 180 graus, que não estava originalmente contido no conceito do sujeito. Sem essa ponte sintética, a matemática seria só um jogo de definições. Eu vejo o que você quer dizer com novidade, mas eu enquadraria de forma diferente. O que nos parece novo é apenas a revelação de uma conexão lógica que era complexa demais para vermos de imediato. Para uma mente infinita, como a de Deus na visão de Leibniz, a prova do último teorema de Fermat seria tão autoevidente quanto 2 mais 2 são 4. A complexidade e a novidade são sobre a nossa psicologia, não sobre a natureza da verdade matemática em si. A verdade permanece analítica e lógica. Mas a filosofia tem que explicar o conhecimento humano, não o divino. E para a cognição humana, a síntese, o ato de juntar e criar, é irredutível. É um motor do conhecimento, não um mero auxílio. Isso nos leva a um ponto interessante sobre a geometria e a aritmética. Na visão leibniziana, não há uma diferença fundamental na origem da verdade delas. Ambas são domínios das verdades da razão. A aritmética se baseia na identidade e na definição dos números. A geometria, na análise de conceitos espaciais, que, em última análise, também devem ser redutíveis a princípios lógicos. A evidência intuitiva que você menciona de ver uma figura é um critério de verdade inferior e até perigoso. A intuição pode nos enganar, e a história da matemática está cheia de exemplos disso. A lógica rigorosa, não. É um ponto forte, a falibilidade da intuição. Mas você está falando da intuição empírica, a do dia a dia. Kant fala de algo muito mais fundamental, a intuição pura. E ele, na verdade, unifica as duas disciplinas de uma forma mais profunda do que Leibniz. Ele argumenta que ambas estão enraizadas nessa intuição pura, mas de maneiras diferentes. Como assim? Pensa nisso como os óculos que a nossa mente usa para ver o mundo. A gente não consegue tirá-los. A geometria, para Kant, é a ciência da nossa forma de sensibilidade externa, o espaço. É o óculos através do qual a gente percebe qualquer coisa fora de nós. As verdades da geometria são as regras desse nosso software de percepção espacial. É por isso que são a priori. Já a aritmética se baseia na nossa forma de sensibilidade interna, o tempo. O ato de contar depois outro, é fundamentalmente um ato de ordenação em uma sequência temporal. Qualquer experiência que temos, interna ou externa, acontece em sucessão. A aritmética é a ciência dessa estrutura sucessiva. Mas atrelar a certeza da matemática a essas estruturas da sensibilidade humana não a torna mais fraca? Não a torna dependente da nossa constituição particular? E o que dizer, por exemplo, das geometrias não euclidianas? Elas parecem mostrar que a nossa intuição do espaço não é a única logicamente possível. Isso não seria um problema para Kant? É uma excelente questão. Sobre as geometrias não euclidianas, é preciso lembrar que Kant estava explicando a estrutura do nosso mundo da experiência. E nesse mundo, o mundo fenomênico, a geometria euclidiana é de fato a que se aplica.
Ele não estava tentando descrever todas as estruturas lógicas possíveis, mas sim as condições de possibilidade para a nossa experiência e para a física newtoniana, que era o modelo de ciência da época. Para Kant, a certeza não é enfraquecida. Pelo contrário, ela é garantida justamente porque essas formas do espaço e do tempo são universais e necessárias para todos os seres humanos. A certeza vem de dentro, da estrutura da nossa própria razão. O que me leva à questão final e talvez a mais importante: a aplicabilidade da matemática ao mundo empírico. Se a matemática é, como eu defendo, com Leibniz, um sistema de verdades lógicas necessárias, por que diabos ela descreve o universo físico com tanta precisão? A resposta de Leibniz é a harmonia pré-estabelecida. Um conceito que parece exigir um salto de fé, não? Não necessariamente. Pensa em dois relógios perfeitos, construídos pelo mesmo mestre relojoeiro e acertados para começar a funcionar no mesmo instante. Um relógio é o da nossa mente, que segue as leis da lógica. O outro é o do universo físico, que também segue leis racionais. Eles marcam o tempo em perfeita sincronia, não porque um influencia o outro, mas porque foram projetados em harmonia desde o início por uma razão suprema que Leibniz identificava com Deus. A matemática se aplica ao mundo porque o mundo é, em sua essência, racional e lógico. A eficácia da matemática não é um milagre, é um reflexo da ordem inerente à realidade. Desculpa, mas eu simplesmente não consigo aceitar essa explicação. Ela tira o problema do campo da filosofia e o coloca no campo da teologia. A explicação de Kant, a meu ver, é muito mais direta e poderosa, e não precisa de um Deus relojoeiro. A matemática se aplica perfeitamente à experiência porque o espaço e o tempo não são características do mundo em si, mas sim as formas que a nossa mente impõe a toda e qualquer percepção sensorial, para que ela se torne uma experiência inteligível para nós. Voltamos aos óculos. Exatamente. O mundo que nós experienciamos já vem por necessidade formatado em espaço e tempo. Portanto, ele já é, por definição, matematizável. Nós não descobrimos a matemática lá fora no mundo. Nós a encontramos lá porque, em um sentido muito profundo, nós a colocamos lá. É a condição de possibilidade da própria ciência empírica. Mas isso não torna a verdade matemática subjetiva. Se ela é apenas a estrutura da nossa mente, não estamos falando da verdade sobre o universo, mas apenas sobre a verdade de como nosso cérebro funciona. Não é subjetiva no sentido de ser um capricho individual. É transcendentalmente subjetiva, o que significa que é uma estrutura universal e necessária para todos os seres racionais como nós. É objetiva para o mundo da experiência, que é o único mundo que podemos conhecer. Sobre o mundo em si, fora dos nossos óculos, Kant diria que não podemos saber nada, nem se a matemática se aplica a ele. Em resumo, a perspectiva leibniziana nos dá uma matemática com uma certeza absoluta fundamentada na rocha da lógica. Suas verdades são analíticas, necessárias e completamente independentes de qualquer faculdade intuitiva humana que é falível. É um sistema autossuficiente que reflete a própria estrutura de toda a realidade possível. Por outro lado, a visão kantiana revela a matemática como uma atividade construtiva, um poder fundamental da mente que não apenas reflete, mas ativamente molda nossa compreensão da realidade. É por ser sintética a priori que ela é tão milagrosamente eficaz. Ela une a certeza da razão com a capacidade de gerar conhecimento novo e aplicável, explicando seu papel indispensável em toda a ciência. Fica claro que essa tensão entre a matemática como análise lógica e como construção intuitiva é uma das mais férteis da filosofia. E ela, de fato, não foi resolvida por Leibniz ou Kant. Pelo contrário, ela preparou o terreno para os grandes debates sobre os fundamentos da matemática que vieram depois. Exatamente. A tentativa mais famosa de levar o projeto de Leibniz às últimas consequências foi a de Gottlob Frege, no final do século XIX, que tentou rigorosamente derivar toda a aritmética a partir de princípios puramente lógicos. Um esforço monumental que, como a gente vai ver, revelou tanto a imensa força quanto os limites surpreendentes dessa visão.
mas isso é assunto para outra conversa.